Então, eu acredito que quando a gente vai falar de complexidade, a gente já entende que é um tipo de dificuldade, né? E obviamente é um tipo de dificuldade, sim. E a gente pode entender ela da seguinte maneira: algo a ser vencido e não algo a ser tolerado. Eu passei a minha adolescência inteira acreditando que a melhor forma de resolver as coisas seria me apoiando em outras pessoas. Nunca consegui acreditar que eu seria capaz, nem por um segundo, de fazer algo por conta própria. Sempre acreditei que eu precisaria de uma pessoa, um amigo, um familiar, uma namorada, para conseguir ser alguém, para ter o espaço que eu sempre busquei ter. Só que isso é um erro, obviamente. É um erro bem claro. O assunto que eu queria trazer para esse vídeo é basicamente esse. Dando essa entrada aí pro vídeo, eu acredito que vocês já entendam até onde eu quero chegar. Mas por que eu tô fazendo isso aqui? Simplesmente, eu tava deitado, sem conseguir dormir, de madrugada, e pensando na vida, orando, conversando com Deus, e de repente me deu uma vontade enorme de falar um pouco sobre as experiências que eu já tive na minha vida, porque eu acredito que isso pode ajudar você que tá aí do outro lado dessa tela, vendo esse vídeo, ou provavelmente não vendo. Depois vai ver, algum dia vai ver. E eu espero que muita gente veja e ajude muita gente. Mas eu sempre quis conquistar o meu espaço, como eu disse. E conquistar um espaço não é fácil. Tem gente que conquistou através de empresas multimilionárias, de produção alimentícia, produção tecnóloga, produção de um serviço muito bom. Só que eu sou um simples cara que mora no Brasil, aqui em São Paulo, buscando ser uma pessoa melhor. Eu sou cristão, para quem não sabe. E ultimamente, um hobby que eu tenho tido para começar a entender e me entender foi fazer lives. Me ajudou muito. Eu consegui entender bastante da vida, porque você conhece pessoas. E conhecer pessoas é, consequentemente, um ato de entender a vida, porque a vida gira em torno de pessoas. Você pode fugir, você pode correr, você pode se esconder, mas onde você for, você vai encontrar pessoas. E o problema maior nisso é como é que eu faço para entender as pessoas. Vamos dar um exemplo. Eu sou uma pessoa sincera, mas ninguém consegue ser sincero comigo. Eu sou uma pessoa amorosa, mas ninguém consegue ser amoroso comigo. Qual que é o ponto? É a complexidade de entender o que a outra pessoa tem a te oferecer. Esse é o começo. Esse aqui eu quero deixar aqui como o primeiro tópico do nosso vídeo, que basicamente vai consistir em falar sobre como é difícil para nós, seres humanos, que temos um pouco mais de sinceridade no que a gente sente, e também não só no que a gente sente, obviamente naquilo que a gente faz, né? Porque é muito mais comum a gente, pessoas sinceras, né? Falando desse lado, pessoas sinceras é muito mais comum a gente fazer as coisas com mais leveza, com mais amor, sem falsidade, sem aquele medo, aquele peso de pessoas que não conseguem ser sinceras. Isso ocorre pelo quê? Pode ser da personalidade da pessoa ou pode ser de uma pessoa que desenvolveu isso ao crescer. Mas isso aí já é assunto para outro vídeo. O que eu quero chegar aqui é por que é tão difícil pra gente que é sincero mostrar para quem a gente ama, para quem a gente considera que aquilo é algo real. E também por que é tão difícil pra gente entender que as outras pessoas não oferecem isso pra gente. Essa mesma sinceridade, esse amor, essa lealdade, essa consideração. Bom, para começar, quando a gente fala de outra pessoa, a gente está falando de cópias com detalhes diferentes da gente. Então, basicamente, quando a gente fala de outro humano, é outra pessoa com as mesmas características básicas de você, só que com outros detalhes. Outro tipo de pensamento, outra aparência, outro tom de pele, outro olho, outra cor de olho, outro formato de boca, outro formato de nariz, e por aí vai. Outras formas de sentimento, muitas diferenças, só que com características básicas de um humano. Ela continua precisando comer, continua precisando beber água, ela continua precisando dormir, precisa trabalhar, precisa fazer alguma coisa para manter a vida dela seguindo, assim como você precisa também fazer. Só que o ponto mais crucial, que é o que nós, pessoas sinceras, esquecemos, é o erro.
Do mesmo nível que você consegue errar com uma pessoa, essa pessoa que você está esperando tanto pode errar com você. Essa pessoa que tá lá do outro lado, que tá na sua frente, que tá do seu lado e você espera tanta consideração e às vezes não recebe, pô, essa pessoa também pode errar com você. Ou também pode escolher não fazer por você. Teve um dia que eu parei pra observar isso, eu fiquei tipo, tá, eu preciso tirar isso a limpo, porque eu nunca tinha tido essa conversa com ninguém. Até o momento que eu cheguei nas duas pessoas que eu mais considero atualmente, falei, cara, eu sinto que nossa amizade, às vezes não tem tanta constância em questão de reciprocidade, porque às vezes um faz uma coisa e o outro não consegue devolver, e não é questão de uma moeda de troca, é mais uma questão de, tipo assim, a gente sempre mostrar um pro outro que o amigo que tá aqui é importante, que tá aqui todos os dias, conversando, brincando, jogando, saindo junto, comprando as coisas, pô, é importante, todo mundo precisa de um amigo de verdade. E nisso, um dos amigos me respondeu e disse, cara, você tem que parar de ter dependência emocional nos outros. E tipo assim, isso pra mim, a primeiro momento, foi um soco na barriga. E eu fiquei tipo assim, tá, você tem razão, eu coloco muita fé nas pessoas, só que tipo assim, eu acredito que botar fé em pessoas que eu amo e que dizem me considerar, não seja algo errado. Mas ele disse assim, tá bom, mas você não pode cobrar algo que a pessoa não é obrigada a fazer por você. E nesse momento eu não tive resposta. A única coisa que eu tive para responder para ele foi o seguinte, tá bom, você tá certo. Sem nenhuma ironia, sem nenhuma raiva, só tristeza e choque de realidade. Foi o momento que, tipo assim, você chega e você fala, tá bom, eu já lutei com todas as minhas forças até agora. E até um certo momento, pra mim eu tava certo, mas a partir desse momento, ele tá certo. O momento que você vai parar pra observar e você vai pensar, tá bom, mas o que eu faço agora? Eu passei a minha vida inteira acreditando numa ideia só e agora eu vou ter que mudar o percurso a seguir da minha vida. Todo por conta de uma ideia que eu descobri que era errada. E foi isso que aconteceu comigo. Eu comecei a ter que criar na minha mente a mentalidade de que não, eu não preciso de outras pessoas para ser alguém, eu não preciso de outras pessoas para ter o meu espaço. É difícil, não é fácil, não é algo tipo agradável de se fazer, porque é mudar basicamente a mentalidade que você tem desde pequeno, do nada. Você tem que mudar em poucos dias algo que você construiu a sua vida inteira. Isso não é fácil, mas a questão não é impossível, não é porque é difícil que é impossível. Você tem o seu espaço, você pode criar o seu espaço, você pode ser alguém mesmo sem ter outras pessoas. Entender isso é um dos pontos mais importantes da vida de um ser humano. E eu não estou repartindo esse vídeo para sexo ou gênero. Estou repartindo para pessoas. Uma pessoa que realmente busca ser alguém, ter o seu espaço ou criar o seu espaço, precisa entender que você não precisa de ninguém. Não precisa dos seus amigos, não precisa da sua família para ser alguém. Você não pode se prender ao ponto crucial ou a uma condição, uma dependência. Você pode ser alguém. Você sempre pode. Só que a nossa mente sempre está voltada para, eu preciso entender por que o ser humano não faz o que eu faço por eles. Eu preciso entender por que as pessoas são ruins. Eu preciso entender por que tem guerra, por que tem fome, por que tem peste. É isso que mata o ser humano. Tudo é consequência de uma escolha. Se a pessoa não foi capaz de escolher você, é porque ela preferiu escolher ela mesma ou outra pessoa. Você pode continuar se esforçando todos os dias da sua vida. Você pode continuar o resto da sua vida fazendo uma coisa em prol de outra pessoa, para demonstrar para ela, eu amo você, eu quero você para mim, na minha vida, como amigo, como familiar, como namorada, como namorado, como esposo, como esposa. E a pessoa pode simplesmente acordar um dia e falar, não é você que eu quero. E às vezes a pessoa nem te avisa isso, simplesmente vai te trocar e você vai ter que descobrir. Mas tem pessoas que avisam. Vai ter um dia que a pessoa vai acordar, não tô falando que são todos os casos, mas pode vir a acontecer. Vai ter um dia que a pessoa vai acordar e vai decidir que você não é o melhor para a vida dela. E você vai ter que seguir a sua vida, porque você nunca dependeu de outra pessoa para ser alguém. Nunca dependeu de outra pessoa para ser alguém.
Esse é o ponto crucial que a gente tem que entender. As pessoas não são obrigadas a serem boas com a gente. Aliás, nunca foram obrigadas a serem boas com a gente. Não é porque a gente oferece bondade para o mundo que o mundo vai devolver bondade pra gente. O mundo nunca vai devolver bondade pra gente. Nunca. Então, basicamente é isso. A complexidade de entender o outro humano é algo que você desenvolve com o tempo. É vivendo, é trabalhando, é comendo, é saindo, é escutando. É parar de querer responder e sempre ouvir. Você tem que ouvir com atenção. Tem que escutar com atenção. E eu sei que as duas palavras têm dois significados diferentes, mas nos dois casos você tem que ter atenção. Você tem que entender o que o outro está falando. Você tem que entender a intenção do próximo, para você não ficar perdido na complexidade de entender o próximo. Então, basicamente é isso. Busquem a felicidade plena. Muita gente diz que não existe, mas ela existe. E ela está com a gente. Ela está com a gente. A gente pode mudar a nossa história. A gente pode vencer a depressão, a gente pode vencer o suicídio, a gente pode vencer todos os males, a gente pode vencer doenças terminais. A gente só precisa ter fé, acreditar que a gente tem o nosso espaço no mundo, entende? Então, como o meu primeiro vídeo, eu acredito que esteja bom por aqui. Eu acredito que vai dar um pouco mais de 10 minutos e eu vou fazer uma edição simples e boa para vocês entenderem onde eu quero chegar, tá? Mas vocês podem, vocês conseguem, vocês têm a força para isso. Vocês só precisam querer e entender que ninguém vai fazer por você. Ninguém é obrigado também a fazer por você. Então, comece. Comece e você vai ver a sua vida fluir. Então, é isso. Queria deixar claro que isso aqui é o começo de algo que eu quero manter por muito tempo. Se precisarem de mim, vou estar disponível. Vou ter meios de comunicação com vocês. E lembre-se, são as minhas ideias, as minhas experiências em vídeo para ajudar vocês. Então, é isso. Muito obrigado e até a próxima.